Tinha um cara que ele tava fazendo uma obra, e aí nessa obra dele ele precisou comprar um andaime, né, e colocar um andaime porque o pedreiro foi lá e chegou com ele e disse assim: olha, eu preciso de um andaime porque a parte de cima, né, eu preciso terminar. E o cara disse assim: pô, mas precisa de um andaime, tem a necessidade de ter um andaime? E o pedreiro disse assim: tem a necessidade, precisa do andaime. Aí o cara foi lá e o andaime, ele era alugado, mas ele ia ficar por 7 dias. E aí o cara foi, alugou lá, né? Foi um pouco caro, o cara reclamou e tudo bem. E aí o pedreiro foi, terminou o serviço em 3 dias. 3 dias. 3 dias o cara terminou o serviço. E aí a arquiteta que estava cuidando da obra lá chegou com o cara e disse assim: olha, eu preciso que você retire o andaime porque ele está atrapalhando. E aí o cara disse assim, o dono da obra disse assim: pô, mas eu paguei por 7 dias aí o andaime e vai ficar aí. Ela disse assim: não, tem que tirar porque ele não tem necessidade do andaime estar aí. E ele tá me atrapalhando a eu terminar a obra. Então você tem que tirar um andaime. Aí o cara reclamou: poxa, mas eu paguei por 7 dias, tem que ficar aí o andaime. E aí só foi usado 3 dias. Mas a necessidade que se tinha de usar o andaime já acabou. Não tem mais necessidade, tem que tirar. E vendo esse vídeo, o que a gente tira dessa história? A gente precisa fechar ciclos, porque tem coisas na nossa vida, tem pessoas que vão entrar na nossa vida, tem situações que vão entrar na nossa vida, que elas vão até um determinado tempo e depois você tem que seguir a caminhada. A gente precisa fechar ciclos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que vão aparecer na nossa vida para nos ajudar, mas essa ajuda ela vem até um certo ponto. Depois de um certo ponto, em vez de ajudar, pode atrapalhar, entenderam? E por que eu estou dizendo isso? Porque a vida do adicto, quando ele está em recuperação, ele precisa fazer escolhas. E principalmente quando ele está no processo de recuperação fora, né, convivendo na sociedade, ele precisa fazer uma série de escolhas que até onde a ajuda que tu está recebendo está te ajudando ou até onde essa ajuda pode estar te atrapalhando, né? Então é como um andaime. O cara alugou por 7 dias, ele pagou, mas o serviço só foi preciso em 3 dias, porque em 3 dias o cara terminou o serviço e não precisou mais do andaime. E o que o andaime ia ficar fazendo lá? Ele estava atrapalhando o andamento da obra. E na nossa vida, principalmente eu falo em relação ao adicto que está fora que está em processo de recuperação, pode aparecer pessoas que vêm para ajudar, mas essa ajuda, ela tem até um certo ponto. E esse certo ponto, você tem que saber distinguir até onde ele vai, né? Pô, o cara me ajudou até aqui, essa pessoa me ajudou até aqui, mas daqui eu preciso seguir a minha caminhada. Daqui eu preciso seguir em frente, né? E eu tô passando por um pequeno processo como esse aí, né? E eu tava conversando com um amigo meu, com o Carlos, e ele me deu uma esclarecida na minha mente assim sobre isso, porque por muitas vezes a gente precisa fechar ciclos com pessoas. E o interessante disso é que não são só aquelas pessoas que estão ali para te ajudar. Toda ajuda é bem-vindo, com certeza, claro. Eu jamais vou dizer que eu tenho que ser egoísta, ou jamais eu vou dizer que eu preciso ser aquela pessoa que não aceita favores. Não, jamais. Toda ajuda é bem-vinda. Só que até que ponto a ajuda que está vindo para ti está te fazendo bem?
Até que ponto a ajuda que está vindo para ti, ela tá te deixando satisfeito? E satisfeito eu digo no seguinte sentido, de você estar fazendo algo que você quer fazer porque você quer, ou você está fazendo algo porque a pessoa quer que você faça, né? É bom tu fazer isso, isso e isso, que isso vai te ajudar. Mas até que ponto isso aí que eu tô querendo, que você quer que eu faça, tá me ajudando na minha recuperação, tá me ajudando, no como é que tá, eu tô me sentindo bem, eu tô me fazendo bem, tá me fazendo bem isso, né? Porque às vezes, vamos colocar aqui pelo lado espiritual, às vezes o que Deus tem de projeto para nossa vida não é o projeto que a gente pensa não é o projeto que a gente faz, é o projeto de Deus, né? E aí Deus, ele vai dando caminho, ele vai encaminhando, e ele vai colocando pessoas na tua vida que vai te levar até certos pontos, e depois desse ponto ele vai colocar outras pessoas que vai te levar até outro ponto, e depois desse ponto ele vai levando, e assim você vai seguindo esse ciclo. A gente só tem que saber discernir. Às vezes a gente fica numa certa chamada encruzilhada, né? O que é encruzilhada? É aquela encruzilhada que você precisa fazer tomadas de decisão. Cara, será que se eu for por aqui, vai dar certo isso, 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 mas vai dar errado isso. Mas se eu for por aqui, vai dar certo nisso, mas vai dar errado naquilo. Então, pedir discernimento, né? Ter discernimento para você fazer a coisa certa, né? Sempre pedindo a Deus isso, porque senão a gente vai acabar sendo o andaime. Lembra da história que eu contei no começo? Sem uso, entendeu? Porque o andaime, o que foi preciso pra gente chegou até num certo ponto que a gente precisava. De um certo ponto para frente, a gente precisa deixar que vá embora e seguir a nossa caminhada, porque vai vir outras pessoas e vão para vir nos estender a mão, né? O meu amigo, ele diz assim para mim: hoje a pessoa que está sendo uma bênção para ti na tua vida, né? Mas um dia tu pode ser a bênção na vida de alguém, né? Então, cara, é saber até que ponto, né? Essa bênção que está chegando na tua mão, essa pessoa que está querendo te ajudar, até que ponto ela vai te ajudar e até que ponto ela pode vir a te atrapalhar, entendeu? Então, assim, na caminhada do adicto, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que a gente tem muitas escolhas a fazer. Eu vou colocar do adicto porque é a minha situação, mas é na vida de todo mundo. Todo mundo tem escolhas a fazer, todo mundo tem processos a vencer, né? E não é diferente da minha, não é diferente da vida de muita gente aí, né? Nós temos um processo, a nossa vida é um processo. Nós só precisamos fazer as escolhas certas. Nós só precisamos ir ver até onde, né, a nossa caminhada vai, para que ela venha a ter um bom resultado, né? E aí a gente precisa saber fazer essas escolhas, né? Para que a gente precisa saber fazer as escolhas, a gente precisa saber fechar ciclos, né? Porque toda ajuda é bem-vinda, mas às vezes algumas podem nos atrapalhar, né? A gente só precisa ter um discernimento, né? Das melhores decisões que nós devemos tomar. Amém? Fica com essa palavra aí, siga aí nossa página Papo Bom, vai lá que a gente tem lá boas dicas, uma boa conversa pra gente trocar aí boas ideias, né? E se ajudar, porque é o que a gente precisa hoje. Valeu? Fique com Deus e até a próxima.